Como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão aí do coração? Videoaula de hoje sobre cilindro de base circular e o próximo assunto que vai ser trabalhado vai ser o cone circular, dois assuntos muito interessantes aí na nossa geometria, ok? O cilindro de base circular é o nosso tronco de árvore, né? A maioria das árvores a gente pode cortar ela e obter o tronco dela, que vai ser aproximadamente um cilindro de base circular, ok? Vamos aos elementos do nosso cilindro. Ele é bem simples, gente. Ele vai ter dois círculos, aqui no meu caso, representados com a cor vinho. E cada círculo desse ele vai ter o meu raio, que ele vai sair do meu centro do círculo e vai até qualquer extremidade dele, ok? Então, qualquer uma dessas extremidades minhas vai ser o raio. Aqui eu demonstrei um deles. Obviamente, aqui em cima eu também vou ter o centro do meu círculo, e qualquer ponto que sair do centro e chegar até uma extremidade vai ser o raio, ok? Bom, a altura dele é sempre aquele segmento que vai fazer 90 graus, certo? Então, minha altura aqui representada, e eu tenho que, nesse meu cilindro, essa região em verde vai representar a área lateral dele, ok? Então, se eu pegar uma espada, se eu pegar uma faca, pegar aqui e cortar esse cara aqui, passar um corte aqui, ó, tá? Eu vou ter como observar as regiões que vão ser formadas, ou seja, eu vou ter que, na verdade, essa minha área lateral que está representada em verde, ela vai abrir num retângulo, certo? E como não está escrito aqui, eu vou escrever agora, esse meu cara aqui, ele vai valer 2πr. Por que ele vale 2πr, pessoal? Bom, lembre-se vocês que o círculo, tá? A circunferência, ela vai ter como complemento 2πr. Então, se eu fosse cortar essa minha região aqui do meu cilindro, eu vou ter que o círculo que vai ser formado aqui tem complemento 2πr. Bom, e por que aqui vai ser a altura da área? Ué, é só a gente observar a altura H aqui e a altura H sendo representada aqui. Entendi. Então, essa região em verde representa esse verde aqui, que seria a área lateral. Sim. Então, em vinho, que estão aqui essas duas regiões, eu representei as aqui em cima. Olha lá, o raio R e o outro raio R. Então, o meu cilindro cortado, ele vai abrir nessas figuras aqui representadas, ok? Então, vamos ao que interessa. A área da base, como é que ela é calculada? Bom, πr², a gente sabe que esse é o cálculo da circunferência, da área da circunferência, ok? No caso, o meu círculo aqui, a área da base vale π vezes raio ao quadrado. A área lateral, como está escrito aqui para vocês, ela é a base vezes a altura, mas, poxa, eu não aprendi isso na escola, né? Bom, é claro que não. Você já aprende já pronto para o cilindro. Você vai aprender que o retângulo ele é a base vezes a altura. Então, a base, no meu caso, vai valer o 2πr. E a altura aqui, no caso, vale h, certo? Então, a área lateral vale 2πrh. Tranquilo? Bom, a área total, pessoal, que é esse cara aqui representado, a área total ela é igual à área lateral, ou seja, já descoberto aqui, mais duas vezes. Por que duas vezes? Não se esqueça que nós temos dois círculos, ou seja, duas vezes a área da base. Então, muito simples da gente chegar que a área lateral vai ser 2πrh mais duas vezes esse cara aqui, ó, πr², ok? E o volume dele? Bom, o volume desse meu cilindro ele é sempre calculado como sendo a área da base vezes a altura. Tá? E a área da base aqui, no caso, ela vai valer πr² e a altura h, certo? Só para concluir esse raciocínio nosso. A gente pode também pensar na seção meridiana. O que é a tal da seção meridiana? Então, se eu corto o meu cilindro, ele vai abrir essa minha região em verde e essa outra região em vinho aqui representada. Esse meu comprimento, ele vale 2r, ou seja, duas vezes o raio. Lembre-se que daqui até aqui, que seria o meu centro, esse é o raio. E aqui é a continuação do raio, ok? Aqui em cima a mesma coisa. E se a gente for observar, isso que está aqui em verde, que é a minha seção meridiana, ele é aquela figura que a gente acabou de falar. É o meu retângulo, ou seja, base vezes a altura, eu obtenho a área da minha seção meridiana. Ok? Bom, cilindro bem fácil, bem tranquilo, sem nenhum problema. E a gente tem agora aqui o cone circular. O cone, que é muito conhecido nos furacões, né? O furacão sorvete, a casquinha de sorvete,
aqueles caras que vai na academia e só treina membro superior, né? É formado pelo cone circular. O cone, ele tem basicamente os mesmos elementos que o cilindro. A única coisa que vai mudar é esse G. O que é o G? O G é minha geratriz. É aquele cara quando você pega o cilindro e você desliza o dedo na lateral, você está calculando o G, tá? A minha altura sempre 90 graus e o meu raio aqui representado. O cone circular ele é muito parecido com a pirâmide, sim. O que vai diferenciar basicamente o cone da pirâmide é a área da base, certo? Pirâmide vai ser geralmente um polígono, né? E aqui a gente vai ter a minha circunferência, o meu círculo, ok? Bom, então da mesma maneira que a gente estava conversando sobre o cilindro, se eu pegar esse meu cone, eu até representei aqui um cone para vocês, ok, gente? Esse meu cone, certo? Se eu pegar esse meu cone e eu cortar ele, eu vou até tirar aqui um durex, a fita que está aqui, né? Tá meio difícil aqui, gente. Espera só um minutinho aí. Olha lá. Se eu tirar então a fita e eu ver o meu cone que estava representado, tá? Se quiser volta o vídeo para você ver o conezinho antes e ele depois, ele vai abrir essa região. Essa região, como vocês conhecem, esse cara aqui que é a parte que deslizava, lembra? Era a parte que deslizava do meu cone. Esse é meu G. Ó, daqui até aqui é o G. E daqui até aqui é o G, ok? Bom, esse meu cone que eu representei para vocês, ele está representado aqui, desenhado. Esse cara que vem daqui até aqui é o G, tá? É a geratriz do meu cone. E esse que está daqui até aqui é a geratriz do meu cone. Esse meu cara que está abrindo tudo aqui, na verdade, era o círculo, tá? E a gente sabe que o comprimento do círculo vale 2πr, ok? Mas o que é isso daqui, então? O que é essa partezinha que ficou sobrando? Bom, essa partezinha é a partezinha que, se fosse estar preenchido aqui nessa minha figura, seria essa região aqui, ok? Como não está representado, eu deixei ela vazio, um vazio criado aqui, representei ele aqui na figura, ok? Então, a primeira relação que a gente tem é um Pitágoras aqui, ó. Olha só, pessoal. G ao quadrado, no meu caso é hipotenusa, está olhando, né, para 90 graus, e os dois catetos. Então, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. A área da base aqui, nesse caso, é a mesma para o cilindro, lembra? πr quadrado. A área lateral é muito simples da gente ver. Olha só. A área lateral é igual à área do setor circular. Isso daqui, essa figura é chamada de setor circular. Eu até fiz aqui uma observação para vocês, que o setor circular, quando ele tem raio e esse cara que vai me abrir aqui chamado TL, que eu chamei no caso, a área do setor circular ela pode ser calculada como L vezes um dos raios, dividido por 2. Só que na minha figura aqui, o L que está aqui representado, ele vale 2πr. Olha lá. Então, o L vale 2πr. E o raiozinho que eu representei aqui, ele vai ser chamado de G, que é a geratriz, ok? Então, G. 2 com 2, eu vou cortar esse 2 com esse 2, certo? E olha lá, eu vou obter que a área lateral ela vale πrg. Então, mais um cara aí para a gente aprender. E a área total? Bom, a área total, diferentemente do cone, agora só tem uma base. Então, é a área da base V mais a área lateral. A área da base, πr quadrado, a área lateral, πrg, ok? Então, com isso, se a gente colocar em evidência, né? Então, neste termo, nós temos π e nós temos r. Nós temos π e nós temos r. Se eu colocá-los em evidência, aí eu vou ter que vai ser r mais g, ok? E o volume? Bom, eu não falei para vocês que o meu cone ele é muito parecido com a minha pirâmide? Bom, então lembra que a gente calculava na pirâmide que era 1/3 da área da base vezes a altura? Aqui não difere nada. Então o volume ele vai ser 1/3 da área da base, que vale quanto? πr quadrado vezes a altura h. Então 1/3 de πr quadrado h. E uma observação que eu fiz aqui que não deu tempo é o seguinte. Não deu tempo não, né? Não deu para escrever ali na folha. É que o meu cone equilátero, a área da secção meridiana dele é um triângulo equilátero. E nesse caso aqui, a geratriz vale 2 vezes o raio, certo? Aí você me pergunta, o que é secção meridiana? Olha aqui, ó. Da mesma maneira que a gente fez para o cilindro, lembra dele? Olha só.
para o cilindro, a gente cortou ele aqui, ó, tá vendo? A gente vai cortar o cone. E essa minha região em azul que está aqui é a área da secção. Então, a área da secção meridiana, lembra? O que é isso aqui, ó? 2RH, olha para a figura. Isso é o meu triângulo, então, ou seja, a base vezes a altura dividido por 2. A base vale 2R, a altura vale H, e com isso eu obtenho a área da secção meridiana, que vale R vezes H. Por quê? Porque eu cortei esse 2 com esse 2, certo? E eu obtive que a área da secção meridiana vale R vezes H. Ok, pessoal? Até uma próxima.